Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Everaldo Moraes, daqui da Paraíba. Eu quero nessa oportunidade também, na conclusão da nossa semana escatológica aqui, é uma semana de estudos de matéria de escatologia que nós estamos promovendo aqui no nosso grupo, aqui de obreiros da Paraíba. Hoje nós estamos gravando a última mensagem, a última reflexão sobre o nosso último tema, que é o seguinte: quem eram e para onde foram as pessoas que ressuscitaram com Cristo, logo depois que Jesus ressuscitou, né? São Mateus fala desse episódio em que muitas pessoas ressuscitaram com ele, foram vistas inclusive na cidade, né? Então hoje o nosso objetivo é tentar chegar a uma conclusão, pelo menos um ponto de vista, sobre quem eram essas pessoas e para onde elas foram, onde elas estão. Eu quero primeiro dizer aos irmãos que o assunto, apesar de ser curta a narrativa, é um assunto complexo, porque ele envolve um estudo sistemático e contextual com outros temas, inclusive do Velho Testamento. Então, a narrativa é sucinta, ela é exclusiva, né? Você só vê falando esta matéria São Mateus, lá em Mateus 27, 52 e 53, 2 versículos apenas. E muita gente se pergunta por que só São Mateus fala desse assunto, que é um assunto que, no mérito, ele envolve, né, muito interesse. Afinal de contas, a gente quer saber quem são aquele grupo de pessoas que ressuscitaram com Cristo naquele evento espetacular, maravilhoso. Mas, hoje nós vamos tentar aqui conversar com os irmãos, deixando aqui nossas singelas reflexões sobre a matéria. Todos concordam, porque isso está no texto, que essas pessoas que ressuscitaram foram os santos do Senhor. Pessoas que certamente morreram, né? Mas depois de serem salvas, né? Depois de aceitarem a doutrina de Jesus, né? E não se pode aqui descurar que tenha sido aqui outras pessoas que não santos. Santos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo. Portanto, eles não ressuscitaram primeiro. Aqui é que nós vamos entrar no debate daqui a pouco. O texto diz que eles ressuscitaram, que o sepulcro se abriu, eles saíram do sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Tá? Então, os fatos eles ocorrem em Mateus 23 e no verso 53, certo? A partir de uma narrativa de São Mateus, uma narrativa isolada, ele conta os eventos que aconteceram lá. O véu do templo se rasgou, isso enquanto Jesus estava sendo crucificado, né? Houve um terremoto, né? As pedras foram fendidas, foram rachadas, os sepulcros foram abertos e os mortos ressuscitaram. Não estão necessariamente na ordem cronológica dos eventos. E aí é que vem a grande briga, o grande debate entre as duas correntes, os que defendem que essas pessoas morreram depois e aguardam aí o arrebatamento da igreja, e outros defendem que elas subiram. Jesus as levou para o céu em corpo glorioso, certo? Então, não faz sentido se a gente aqui disser, por exemplo, que esses fatos aqui estão na ordem cronológica de acontecimento, não faz sentido se dizer lá na frente que elas saíram do sepulcro, né, depois que Jesus ressuscitou. Né? Porque senão você teria que responder uma outra pergunta difícil. O que é que elas iam ficar fazendo lá no sepulcro, se elas ressuscitaram primeiro? O que é que elas iam ficar fazendo lá no sepulcro preso de sexta-feira, das 3 horas da tarde até o domingo da ressurreição, né? Até mesmo porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que ressuscitarão. Está lá em 1 Coríntios 15, 23.
Se Jesus é a primícia, certo? Ele é as primícias, daqui a pouco nós vamos explicar por que esse termo primícias, né? Se ele é o primeiro, essas pessoas não podiam ter ressuscitado primeiro e ter aguardado ele numa câmara secreta lá, conversando até que ele ressuscitasse. Não, evidentemente que isso não se sustenta, não tem nenhuma base bíblica, né, razoável para a sustentação dessa afirmação. Eles entraram na cidade e foram vistos por muitas pessoas, né? Esse é o caso, né? Eles ressuscitaram, não diz que eles estavam junto com Cristo, mas o texto diz que eles entraram e foram vistos, eles apareceram, né, para várias pessoas. E aí vem as seguintes indagações: essas pessoas voltaram a morrer outra vez ou subiram para o céu? Tem duas correntes. Uma corrente primeira diz que é os que defendem que houve com ele, o que houve com eles foi uma ressuscitação, né? Não uma ressurreição no sentido propriamente dito, mas uma ressuscitação, que ressuscitação para nós é animação, é quando o bombeiro vai e faz aquelas fricções, aqueles procedimentos das pessoas para se reanimar. Que alguns teólogos antigos dizem que era ressuscitação porque eles voltaram, é o processo que voltava a morrer novamente. E aí tem duas vertentes. Uns que se apegam na Vulgata Latina Anastasis, né? E outros que se apegam na Vulgata grega, né? Geiros, que significa levantar a uma posição superior. Ressuscitar é surgir, é se levantar de uma posição inferior para uma posição sublime, uma posição superior. Essas mesmas pessoas que defendem que elas morreram novamente, eles dizem que foi ali um milagre, né? Que ali não foi uma ressurreição, ali foi um milagre extraordinário, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, como aconteceu com Eutico, que Paulo ressuscitou, com Dorcas, que Pedro ressuscitou. Então eles dizem que isso foi um mero milagre e que aquelas pessoas, evidentemente, voltaram a morrer. Eles calçam essa tese com Colossenses 1,18, onde Paulo diz que Jesus é o primogênito entre os mortos, mas eles afirmam que Mateus diz, nesse episódio, que os mortos foram ressuscitados primeiro. Data venha, São Mateus não diz isso. Ele diz exatamente o contrário. Lá em Mateus 27,53, ele diz que os mortos só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Sair do sepulcro aqui, o que eu entendo é ressuscitar. Não é ele se deslocar. Sair do sepulcro aqui, numa hermenêutica mais consentânea, é ressuscitar. Por quê? Porque está escrito, a Bíblia não pode ser antibíblica. E ela diz que Jesus é as primícias. Ele é o primeiro que teria que ressuscitar. Então não faz sentido essas pessoas ressuscitarem e aguardarem Jesus numa câmara mortuária enquanto ele ressuscitava. Eu quero, como o texto é curto, eu quero pedir, venha aos irmãos, para ler esse texto. É muito curtinho. Mateus 27, 52 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade, certo? Santa, e apareceram a muitos. Abriram os sepulcros, primeiro, no 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois pedaços, de alto a baixo, tremeu a terra, houve aí um terremoto, fenderam-se as pedras, e aí abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, eles só foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus. Mas esse primeiro grupo aqui entende que não. Ele entende que esse sair aí não é um ressurgimento, né? Não é uma ressurreição, mas é um deslocamento. O que não é data venha, suportável dentro de qualquer análise bíblica, por mais elementar que ela seja. Esse mesmo grupo afirma que aquelas pessoas que morreram
foram para o paraíso e não para o céu. E estão aguardando o arrebatamento da igreja e serão ressuscitados pela segunda vez, agora com um corpo glorioso, para ir juntamente com a igreja. Ele se apoia na palavra de Jesus, em João 3,13, que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, ele próprio Jesus. Mas houve, Jesus diz assim, já no seu tempo, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, mas houve milagre, houve casos extraordinários. Evidentemente, Jesus devia estar falando do seu tempo e não do Velho Testamento, porque no Velho Testamento teve Enoque e Elias que subiram ao céu. A Bíblia diz que eles subiram ao céu, eles não subiram para o paraíso. Então, irmãos, esse é o primeiro grupo que afirma que essas pessoas voltaram a morrer novamente e tal. E tem um outro grupo, os que defendem que eles não morreram, não voltaram a morrer, e que eles foram levados ao céu por Jesus. Eles dizem, faz uma primeira informação, um primeiro calçamento, uma primeira fundamentação, em Hebreus 9:27, que diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois vem o juízo. Mas também tem exceção no Velho Testamento. No Velho Testamento tem pessoas, e no Novo também tem pessoas que morreram mais de uma vez. Aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, a Dorcas, que o Pedro ressuscitou, o Eutico, o Lázaro, essas pessoas morreram. Evidentemente que dentro do ensino da palavra de Deus tem algumas excepcionalidades, né? A Bíblia é como direito, ela é verdadeira, mas ela é flexível. Você vai encontrar dizendo que Deus não é homem para que se arrependa, né? Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai encontrar depois Deus dizendo que se arrependeu, né? Se arrependeu de ter destruído, por exemplo, o mundo com água, né? Então, é preciso a gente fazer uma dosagem dessas interpretações dentro de um contexto mais macro, mais amplo. Esses que defendem também que essas pessoas não morreram, não voltaram a morrer, mas elas subiram com Cristo, eles também defendem, e aí eu me alinho a eles, porque há uma ordem de ressurreição. As primícias, Cristo, as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda, conforme 1 Coríntios 5:23. Ele foi feito, Jesus foi feito, as primícias dos que dormem, lá em 1 Coríntios 5:20. E João Evangelista, lá em Apocalipse 1:5, diz que ele é o primogênito dos mortos. Então, essas pessoas que defendem que essas pessoas que defendem que Jesus ressuscitou primeiro, elas estão vinculadas, elas estão fundamentadas nesse dispositivo, que é o que eu já falei para os irmãos anteriormente. Não faz sentido Jesus ser o primogênito, ser as primícias do que dorme, também ser o primogênito da ressurreição e um grupo de pessoas que ressuscitaram com ele receber essa primazia. Senão a Bíblia seria antibíblica, né? E aqui, quem seria? Por que esse termo? As primícias. Cristo, as primícias. Irmãos, as primícias, na verdade, eram produtos, né, de primeira qualidade, geralmente a primeira safra, né, que os israelitas colhiam, eles tiravam o primor daquela safra, né? Até hoje a gente ainda tem ainda no interior aquela coisa dos irmãos levar a melhor melancia para o pastor, o melhor cacho de banana para o pastor, né? Então, o que era melhor, certo? Os israelitas levavam e formavam uma espécie de molho, onde o sacerdote usava aquele molho para funcionar, para efetivar o sacrifício. Está lá em Levítico 23, 9-14. Então, por que Jesus é considerado as primícias? Por que esse termo, as primícias? Porque, do mesmo jeito que aqueles produtos formavam um molho para o sacrifício do sacerdote, que aquilo apontava também para a ressurreição de Jesus, né? Jesus se transformou em um molho. Por quê? Porque ele e um grupo de pessoas ressuscitaram com ele.
Quase que simultaneamente, Jesus as primícias, Jesus primeiro e eles logo em seguida. Então, portanto, como um molho, Jesus estava ali com um grupo, que com ele iniciava o processo da primeira fase da primeira ressurreição. Ou seja, alguém que ressurgiu para nunca mais morrer. Esse é o significado mais consentâneo, mais adequado para a palavra ressurreição. Muito bem. Eles também, esse molho ou esse grupo de pessoas, são as mesmas pessoas que São Paulo fala em Efésios 4:9, que chama eles de cativos. Foi os cativos que Cristo veio tirar do cativeiro e formou com ele esse molho, esse todo, esse contingente, né, comandado por Jesus aí na ressurreição. Eles, na versão dessa segunda corrente, que eu já disse que me alio, eles não estão no paraíso. Eles foram com Cristo para o céu. E aí você pode perguntar, mas, pastor Everaldo, como é que se explica? Jesus, eles foram antes, houve uma viagem de Jesus especial com eles? Me parece que é essa a verdade. Houve uma viagem exclusiva, especial de Jesus com ele, antes de Jesus subir no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque lá em João 20:17, tem um episódio interessante. Jesus ressuscitou, Maria foi lá na cova, né? Foi lá no sepulcro, né? E quis tocar no mestre. E Jesus disse, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Tá certo? Ele não permitiu ser tocado, porque ele disse que faltava ele subir para o Pai, né? E esse subir aí, eu entendo que é uma ascensão, e não falar com o Pai, né? É uma ascensão, né? E quando ele se encontra com os discípulos, depois da sua ressurreição, os discípulos estavam com medo, reunidos e tal, e ele entra naquela casa e fala com os discípulos, ele pede para Tomé tocar nele. Ora, se Tomé pôde tocar nele naquele momento, e Maria não pôde tocar no outro, porque entre o momento de Tomé e o momento da Maria, ele teve uma ascensão a Deus. E é possível que ele tenha levado essas pessoas para o céu. Por quê? Porque essas pessoas se ressuscitaram ali com Cristo, evidentemente que elas não ressuscitaram com um corpo normal, com um corpo material, com um corpo corruptível, mas num corpo glorificado, num corpo incorruptível. Muito bem. Outra informação que se pode concluir que essas pessoas não ficaram para morrer é que o próprio Mateus, né, exclusivo, como eu já disse nessa narrativa, ele não dá nenhuma informação que essas pessoas conviveram ali na cidade, as pessoas conversaram com ele, eles viveram ali até morrer. É impossível, é o que eu disse no início, é impossível um evento dessa magnitude, desse tamanho, né? Essas pessoas não ficaram na cidade, não serem ovacionadas, e não serem glorificadas, e não serem seguidas, e não serem noticiadas. Evidentemente que essas pessoas subiram com Cristo, né? Senão, o próprio Mateus, no mínimo Mateus, teria que completar, dando um roteiro do convívio dessas pessoas lá em Jerusalém. Então, eles ressuscitaram em corpo glorioso e incorruptível, para que, juntamente com Cristo, na condição de primícia, né, eles fossem, como de fato foram, na minha opinião e na opinião dessa segunda corrente, foram para o céu. E isso a gente faz analisando um contexto de 1 Coríntios 20, 23 e 42. Se você analisar esses 3 versículos, você vai chegar a essa conclusão. Data venha. Como disse, temos que ver que, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, 23, há uma ordem de ressurreição, né? Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são com ele na sua vinda, né? Então, as primícias, elas estão ligadas a Cristo nesse eminente e espetacular e magnífico e magistral ato da ressurreição. Isso a gente pode ver plenamente lá em Atos, capítulo 26 e versículo 23. Por fim, irmãos, há uma outra ressurreição, né? E essa aí não está inserida nesse contexto, é só para florear aqui,
que é a ressurreição que vai haver daqueles que morreram na grande tribulação. A ressurreição do rabisco, aquilo que nós já falamos para vocês no vídeo anterior, a respeito das duas testemunhas do Apocalipse, né? Que está escrito lá em Apocalipse 7, 13 e 14, onde o ancião pergunta para o Senhor quem são aqueles e de onde eles vieram, né? E ele disse: esses vêm da grande tribulação, cujos vestidos foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Então aquelas pessoas ali também morreram na grande tribulação e ressuscitaram, né? Evidentemente já seria a terceira parte, ou a terceira fase, né, da primeira ressurreição, que vai daqui de Cristo e as primícias, passa pelo arrebatamento da igreja e conclui-se com a ressurreição desses que morreram na grande tribulação. Então, irmãos, a minha conclusão é essa da segunda corrente, né? Que esses irmãos que ressuscitaram juntamente com Cristo, né, naquele mesmo ato ali, eles subiram. Jesus os levou a Deus, ao céu, num momento especial, né, que possa ser naquele período entre Jesus falar com Maria e Jesus falar com os discípulos, né? E ele levou esse povo como uma espécie de troféu da vitória do Senhor Jesus contra a morte. É isso que eu entendo, é essa a minha conclusão, que essas pessoas não morreram mais, essas pessoas ressuscitaram com Cristo em corpo glorioso, certo? Subiram, Jesus as levou ao céu, certo? Muito antes de ele ter sido elevado aos céus, lá no Monte das Oliveiras, certo? Quando ele deixou os seus discípulos. Essa é a minha concepção, porque não faz sentido essas pessoas, primeiro, essas pessoas ressuscitaram na frente de Jesus, porque ele é o primogênito dos que dormem, né? Ele e as primícias ressuscitaram primeiro, certo? Isso é clássico, isso é consensual, isso é pacífico na Bíblia. E depois, não acredito que esse contexto, eu não acredito que esse conglomerado, esse todo, né, esse molho de santos que ressuscitou com Cristo, tenha ressuscitado em corpo natural, certo? Até porque não se tem notícia do convívio dessas pessoas lá em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou. Elas foram vistas, mas aí só Mateus fala, e aí ninguém fala mais, nem o próprio Mateus fala que essas pessoas conviveram em Jerusalém. Então a nossa conclusão é essa: eles subiram, ressuscitaram com Cristo em corpo glorioso e estão no céu, não no paraíso. Estão no céu como um troféu de Jesus Cristo por ter vencido a morte. São essas minhas conclusões e Deus abençoe a todos. Eu quero, nessa oportunidade, dizer aos irmãos que vocês podem encontrar os outros vídeos que nós fizemos durante essa semana escatológica, com os temas as 70 semanas de Daniel, quem eram as figuras, a figura que falou com Saul lá naquela sessão da pitonisa de Endor, quem são as duas testemunhas de Apocalipse, onde está a Arca do Concerto, e agora esse último tema, quem eram e para onde foram as pessoas que ressuscitaram com Cristo naquele dia. Deus abençoe a todos e muito obrigado.